Olá, nesta explicação vamos mergulhar num tema que é, bem, complexo e muitas vezes mal compreendido: a fibromialgia. E imaginem só, ter o corpo a doer por todo o lado, uma dor constante, mas todos os exames, todas as análises dizem que está tudo bem. É precisamente esta a questão central, a realidade de quem vive com fibromialgia. Uma dor que se sente, mas que muitas vezes não tem uma prova visível que a valide aos olhos dos outros. Então vamos começar por aqui. Vamos tentar perceber o que é esta condição e porque é que ganhou esta alcunha tão forte, a doença invisível. Ok, primeiro ponto, e este é mesmo crucial. A fibromialgia não é uma coisa da imaginação. É uma condição médica, real, reconhecida. E o que a define? Essencialmente é esta dor que parece estar em todo o lado, nos músculos, nos nervos e também a existência de pontos específicos no corpo que se tornam incrivelmente sensíveis, mesmo a um toque leve. E olhem que isto não é uma invenção moderna. Já se falava de algo parecido lá para meados do século XIX. Mas, e este é um grande mas, o reconhecimento oficial pela Organização Mundial da Saúde só chegou no final dos anos 70. É relativamente recente e isso ajuda a explicar porque é que ainda hoje há tanta luta para que seja compreendida. Certo, já percebemos o que é, mas como é que se manifesta no dia-a-dia? Como é que é de facto viver com fibromialgia? Vamos ver isso agora. Bem, os sintomas vão muito, mas muito para além da dor. Claro, a dor é o sintoma principal. Uma dor persistente, generalizada, que não desaparece e que dura mais de 3 meses. Mas depois há mais. Há um cansaço avassalador, daqueles que não melhora, mesmo depois de uma noite de sono. A isto junta-se uma coisa que os doentes chamam de névoa cerebral. Aquela dificuldade de concentração, os lapsos de memória e, ainda por cima, perturbações do sono, oscilações do humor, em cerca de 1/3 dos casos, até mesmo depressão. É um quadro mesmo muito complexo que afeta a vida de uma forma brutal. Agora, preparem-se para este número. É mesmo muito revelador. 80 a 90%. Dessas 80 a 90% são mulheres. A grande maioria das pessoas diagnosticadas são mulheres, normalmente entre os 30 e os 50 anos. Isto traça um perfil demográfico muito específico, ainda que, claro, a condição possa afetar qualquer pessoa. E não se pense que é uma condição rara. Pelo contrário, a nível mundial, as estimativas apontam para que a fibromialgia afete entre 2 a 8% da população. Isto são milhões de pessoas a lidar com esta doença que, como já vimos, não se vê. E é precisamente por ser tão comum que o ponto seguinte se torna ainda mais frustrante para tanta gente. Falo do caminho, muitas vezes longo e solitário, até se conseguir um diagnóstico. E aqui está o cerne da questão. Não há um teste, não há uma análise ao sangue, não há uma ressonância magnética que acenda uma luz e diga é isto, é fibromialgia. Nada. O diagnóstico depende totalmente da avaliação clínica, da experiência e da escuta do médico. Então, como é que se faz? Basicamente, é um processo de exclusão. Começa com o relato do paciente, dor crónica por todo o lado, o médico depois faz o exame clínico, procura aqueles pontos sensíveis de que falamos e a seguir pede uma série de exames. Mas, e atenção a isto, os exames não são para encontrar a fibromialgia, são para descartar tudo o resto. Doenças reumáticas, problemas autoimunes, hipotireoidismo. Só quando tudo isto é excluído, só aí é que se pode chegar ao diagnóstico de fibromialgia. E esta frase, esta citação, resume na perfeição a angústia de tantos doentes. A maior dificuldade é ser levado a sério nas queixas, quando se apresentam exames e análises com valores normais. É isto, a dor é real, o cansaço é real, o sofrimento é real, mas o papel diz que está tudo normal. E a luta passa a ser dupla, contra a doença e pela validação. Mas, e este é um mas muito importante, há esperança, há formas de gerir a condição. Vamos então focar-nos nas soluções. Como é que se pode viver melhor, com mais qualidade, com fibromialgia? A palavra-chave aqui é multimodal. Não há uma pílula mágica, não há uma única solução. O tratamento tem de ser uma abordagem completa, que ataca o problema de vários ângulos ao mesmo tempo. E que ângulos são esses? Bem, são estes 4 pilares. Primeiro, e isto é considerado absolutamente essencial, o exercício físico. Depois, uma alimentação cuidada. O terceiro pilar é o equilíbrio psicológico, o apoio emocional. E, por fim, sim, a medicação. Todos eles trabalham em conjunto para gerir os sintomas e, o mais importante, para devolver qualidade de vida.
E mesmo na medicação, a estratégia é muito pensada. Usam-se de forma sistemática, ou seja, contínua, medicamentos como anticonvulsivantes ou certos tipos de antidepressivos que ajudam a regular os mecanismos da dor. Por outro lado, o que se evita é o uso constante de anti-inflamatórios. Estes ficam guardados para situações muito pontuais, para crises agudas, mas não são a base do tratamento a longo prazo. E para terminar, vamos voltar ao início, ao lado mais humano de tudo isto. A importância de ouvir, de acreditar, de validar. A verdade é que a ciência ainda não tem uma resposta final para a causa exata da fibromialgia. Muitas vezes, não se sabe. Mas há estudos que a ligam a traumas do passado, sejam eles físicos ou psicológicos. E isto só reforça a ideia de que há uma condição incrivelmente complexa e que exige uma abordagem compassiva. E assim voltamos àquele paradoxo inicial que é o grande desafio. Sentir uma dor que é absolutamente real, mas ter exames e análises a dizer que está tudo normal. É viver nesta dualidade que causa tanta angústia. E isto deixa-nos a todos com uma pergunta para pensar. Para lá da medicina, dos tratamentos, como é que nós, como sociedade, podemos fazer melhor? Como podemos dar mais apoio, mais compreensão e, acima de tudo, mais validação a todas as pessoas que lutam todos os dias com uma doença que não se vê?